Boa noite. Mais uma vez, bem-vindos a esse nosso tempo de transmissão da pregação da palavra do Senhor através deste veículo de comunicação que é a rede social, a internet. Hoje, domingo, 12 de abril do ano de 2020. Lembro-me na semana passada que eu disse que neste domingo, dia 12, eu estaria completando 39 anos de vida cristã, da minha conversão ao Senhor Jesus Cristo como meu único e todo suficiente Salvador. Pois bem, eu coloquei duas fotos publiquei no Facebook duas fotos do dia da minha conversão. Não era para que eu estivesse na lista, no rol das pessoas que, em obediência ao mandamento, depois de vir a Cristo, conhecendo como Senhor e Salvador, o mandamento para serem batizados que creem. Eu fui para aquela reunião como alguém que iria acompanhar o desfecho de uma reunião batismal. Eu nunca tinha assistido um batismo. Era a minha primeira vez. Qual a minha surpresa quando houve a oportunidade. E então eu pude responder ao Evangelho de Jesus Cristo. As boas novas de salvação em Cristo. Então tem uma foto, já duas fotos que eu coloquei lá que eu publiquei no Facebook. Agora, eu não esperava domingo passado, quando mencionei sobre esse fato, que a minha tia, que aparece na foto, que naquela tarde passou pelo batismo, iria falecer nesta semana. Ela, aos 93 anos, partiu para a eternidade. Abril, 12 de abril. Tal qual naquela época, repete-se neste ano, no calendário, até por uma questão de ser um ano bissexto. Aliás, eu não sei se você sabe, mas a cada 28 anos, o 28º ano, na coincidência, a cada 28 anos, você tem uma repetição do calendário. Foi mais ou menos assim que eu tentei descobrir em que dia da semana o Brasil, em 22 de abril, foi descoberto. Depois você pode fazer a conta retrocedendo até chegar no ano de 1500. Talvez você consiga, e nós vamos acertar nessa questão. Pois bem, hoje, todo domingo, todo primeiro dia da semana, nós celebramos a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Não vou de imediato na minha mensagem mencionar sobre a ressurreição, até porque eu vou concluir a terceira e última mensagem no Evangelho de João, capítulo 11. Nas duas vezes eu li um bom trecho do capítulo 11. Hoje eu vou deter-me em ler apenas um versículo na abertura da mensagem. E nós vamos tratar hoje sobre o propósito do milagre, o propósito da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A ressurreição de Lázaro. E no final, então, eu vou mencionar algo atinente à ressurreição do Senhor Jesus. João, Evangelho de João, capítulo 11, apenas o verso 4 nesse momento. Tá ok? Vamos à leitura da palavra. João 11, capítulo 11, verso 4. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. São palavras deste verso, quando Jesus recebe a notícia da enfermidade de Lázaro através de um mensageiro que Marta enviou
em busca de socorro para a situação de enfermidade vivenciada agora então no lar de Betânia por aquela família, a enfermidade de Lázaro que resultou na sua morte. Jesus expressou essas palavras, dizendo que aquela enfermidade não era para a morte, mas para a glória de Deus. Vamos orar nesse momento, nós precisamos da direção e obra do Senhor hoje à noite. Somos meramente instrumentos humanos. A capacidade que precisamos, ela vem do Senhor. Nós carecemos dessa capacitação na obra, no auxílio do Santo Espírito. Vamos orar. Nosso Deus e Pai bendito, reconhecemos a nossa insuficiência, a nossa incapacidade para que a obra do Senhor seja feita. Necessitamos do poder, do agir do Santo Espírito em nós e por nós, tanto comigo quanto com aqueles que entregar-se-ão nesse momento a receber a mensagem da palavra do Senhor. Intervenha, ó Deus, com a tua misericórdia e graça, derrama sobre nós aquela operação do Santo Espírito e dá-nos, ó Deus, na mensagem, no agir do teu Santo Espírito, a compreensão que vai além do nosso intelecto, atinge o nosso espírito, atinge o nosso coração. Eu oro nesse momento buscando a tua direção, no nome de Jesus. Amém. Nos evangelhos, nós temos os relatos atinentes ao ministério público do Senhor Jesus. Quando nós pensamos em propósito para os feitos miraculosos do Senhor Jesus, não só os milagres, mas tudo quanto Jesus ensinou e fez foi para a glória de Deus. Meu amado, você tem uma ideia? A glória de Deus seria e é o projeto maior do Senhor Jesus. Seu maior projeto de vida, a glória de Deus. Cristo veio revelar o Pai. Deus, diz João no Evangelho, capítulo 1, verso 18, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Ele veio revelar o Pai. Jesus, quando o apóstolo Paulo está escrevendo sobre a pessoa do Senhor Jesus, em quem nós temos a redenção pelo seu sangue, no mais alto nível de consideração desse alguém por quem nós temos a redenção, ele diz, ele é o Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Deus invisível. Ele veio revelar o Pai. Ele veio, amados, nos mostrar como é o coração de Deus. Ele nunca fugiu desse ideal. Cristo, em tudo o que ensinou e fez, o fez para a glória de Deus. Essa era a razão que percorreu todo o seu ser em todo o tempo do seu ministério.
em todo o tempo da sua vida. Lembra-se de Jesus com 12 anos, quando foi ao templo, e seus pais retornam para casa e descobrem no caminho que Jesus não está com eles, e nem com os parentes. Desesperados, voltam lá em Jerusalém, o encontram no templo, conversando com doutores. E Maria, então, fala com Jesus: filho, o que você fez conosco? E ele, então, diz: convém o quê? Tratar dos negócios de meu Pai. Toda a vida, viver a glória do Pai. Pois bem, a morte de Lázaro, registrada aqui em João capítulo 11, era uma oportunidade para que o Pai fosse glorificado. Tanto é que quando Jesus recebe a notícia da enfermidade de Lázaro, ele diz que aquela enfermidade não era para a morte, mas para a glória de Deus, para que Deus fosse glorificado através de tal situação. A morte de Lázaro tornou-se uma oportunidade para que Deus fosse glorificado. Veja bem, a morte, aliás, a ressurreição de um morto é um milagre maior do que a cura de um enfermo. Jesus podia curar Lázaro? Claro que podia. Mas ressuscitá-lo era algo maior do que a cura de um enfermo. Muito bem, vamos adicionar algo mais forte a isso? A ressurreição de um morto de 4 dias é um milagre maior do que a ressurreição de alguém que acabou de morrer. É um fato. Veja bem, trazendo para mim e para você, amados, a coisa mais importante da nossa vida não é sermos poupados dos problemas, mas em tudo quanto somos e fizermos, que seja feito para a glória de Deus. Independente das circunstâncias ou situações em que estejamos atravessando, tal acontecimento, tal situação, porventura, é para a glória de Deus. Deus vai ser honrado e glorificado através da situação em que você está passando. Amados, 1 Coríntios capítulo 10, verso 31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quando somos confrontados pela enfermidade, quando somos confrontados pela, digamos aí, uma situação de desapontamento, pela demora ou até mesmo pela morte, o nosso único recurso é reconhecermos que a nossa vida aqui agora deve ser uma vida pela fé. Viver pela fé e não por vista ou por aquilo que vemos. Tem um verso da palavra, é um verso de grande peso ao meu coração. Salmo 50, 15 diz: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. No momento da angústia, da dor, do sofrimento, do desapontamento, da angústia, nós podemos e temos em quem buscarmos o nosso recurso, o nosso auxílio. Cristo, Deus. Nesses dias em que estamos vivendo, é para que eu e você vivamos pela fé.
Aliás, sempre foi assim e sempre será. Deus tem uma galeria em Hebreus capítulo 11 de homens e mulheres que tornaram-se nossos exemplos e desafios de que a vida cristã deve ser vivida pela fé. O justo viverá pela fé. E se ele recuar, diz Deus, a minha alma não tem prazer nele. Então, o primeiro propósito para os milagres do Senhor Jesus diz respeito de ordem primária, primeira, à glória de Deus. A ordem primária que Jesus ressuscitou Lázaro diz respeito à glória de Deus. Trazer toda a glória para o Pai, o Senhor Deus. Há uma outra colocação que diz respeito à razão como propósito para os milagres e então o milagre da ressurreição de Lázaro. Diz respeito a um despertamento de fé. Eu vou ler para você o verso 15, o verso 42 e o verso 45. O verso 15 diz: Jesus aqui então, ele em conversa com os seus discípulos, fala que ele vai para Betânia, vai voltar para a Judéia. Ele fala que Lázaro está dormindo, eles não entendem. Ele fala então que Lázaro está morto, mas ele vai despertá-lo. Verso 15 ele diz: e folgo por amor de vós de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. E folgo por amor de vós de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Verso 42, eu bem sei que sempre me ouves. Ele está falando com Deus aqui. Mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor. Ele está dizendo: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. O Senhor sempre me ouve. Ele levanta os seus olhos para cima. Ali no túmulo de Lázaro, ele ora ao Pai e ele diz as palavras do verso 42. Para que creiam que tu me enviaste. E o verso 45, e muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Despertamento da fé. O milagre não é um fim em si mesmo. Os milagres de Cristo, eles tinham um propósito. Eu vou colocá-los aqui em duas direções. Primeiro, despertar a fé que leva a pessoa ao reconhecimento que é um pecador perdido e há para esse pecador perdido uma tremenda necessidade de salvação. E então encontra-se em Jesus o bendito e eterno Salvador. É esse tipo de fé que os milagres de Jesus queriam como sinal da razão, propósito, despertar nas pessoas. Ou seja, despertar a fé salvadora. A fé que leva a pessoa a Cristo e o recebe reconhecendo-o como seu Senhor e Salvador. Eu abri essa porta. Vamos abrir então uma avenida. Os milagres têm o propósito de despertar a fé salvadora. E naqueles que já estão em Cristo, abrir avenidas. Abrir avenidas, caminho de circulação
de movimentação, abrir avenidas para uma confiança maior em Deus. Aquilo mexe com a pessoa e ela desenvolve uma confiança maior ainda no Senhor, seu Deus. Todos os milagres de Cristo sempre tiveram um propósito instrutivo. Sempre tiveram esse propósito de instrução, de ensino. E sempre tiveram esse propósito de instrução, de ensino, com a finalidade de revelar verdades espirituais. Por exemplo, quando Jesus multiplicou os pães e peixes, quando ele realizou a multiplicação dos pães, há um ensino de uma verdade espiritual que ele mesmo faz menção da mesma no Evangelho de João. Ele queria ensinar que ele é o pão da vida. Este era o ensino de verdade espiritual quando Jesus realiza a multiplicação dos pães. Foi muito além do que saciar a fome de uma multidão de mais de 10.000 pessoas. Um verdadeiro milagre alimentá-los a ponto de haver sobra. Mas, acima disso, além disso, o objetivo era verdades espirituais como resultado do propósito instrutivo dos seus milagres. Outro exemplo, quando Jesus curou o cego de nascença lá em João 9, aquele cego que os discípulos perguntaram, Senhor, por que ele está cego? Quem pecou? Foi ele ou seus pais para que nascesse cego? Jesus então diz, não, isso aconteceu com ele para que nele se manifeste as obras de Deus. Então, quando Jesus cura esse cego de nascença, a lição espiritual é que Jesus é a luz do mundo. Luz do mundo. Luz que é projetada nas trevas e leva a visão. E leva a pessoa à visão. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, queria ensinar que ele é a ressurreição e a vida. No verso 25 e verso 26, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Jesus tinha em relação aos seus discípulos, ele estava com os discípulos, com os 12. Ele tinha o propósito, nesse teor do despertamento da fé, fortalecer a fé dos seus discípulos, fortalecer a confiança dos seus discípulos nele e, por sinal, em Deus. Jesus também queria trabalhar com Marta algo muito importante no terreno da credulidade. Ele queria que Marta cresce antes de ver a glória de Deus. Veja o que ele diz no verso 26. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Ele diz para Marta, crês tu isto? Ele está falando aqui com Marta. E no verso 40, ele fala para Marta, disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Ele queria que Marta cresce. Nesse momento que ele fala, que ele disse para ela que se ela cresce, ela viria a glória de Deus, é o momento de tirar a pedra do sepulcro. Porque Marta bradou, Senhor, cheira mal, já é de 4 dias. E ele então diz, se creres, verás a glória de Deus. Estabelecer o fato de Marta crer antes de ver a glória de Deus. Um outro fato também
que tinha como propósito no despertamento da fé para com os seus ouvintes diz respeito à fé salvadora, despertar essa fé salvadora nos judeus presentes ali junto ao túmulo de Lázaro. Ele tinha como propósito despertar essa fé salvadora naqueles judeus. Havia a intenção de Jesus de levar pessoas a crerem nele e o receberem, reconhecendo-o como Messias. E você percebe pelo texto de João 11 que isso aconteceu. Muitos creram nele por causa do milagre da ressurreição de Lázaro. Jesus também tinha um propósito, amado, no despertar da fé, e principalmente a fé salvadora, no sentido de que a vida futura só pode ser alcançada pela fé nele. E que aqueles que nele creem, veja bem, a morte não tem a última palavra. Diferente das pessoas incrédulas, sem esperança, que morrem, que partem para a eternidade e acham que morreu, acabou. Ou então, que será? Crendo em Cristo, recebendo-o como seu Senhor e Salvador, para o crente, a morte não tem a última palavra. Agora, nós estabelecemos que os milagres de Cristo, de ordem primeira, trabalhava e trabalha a questão da glória de Deus. Em segundo lugar, despertar a fé. Tanto naquela época quanto hoje, nós entendemos que os milagres de Cristo, ainda hoje, nos desafiam, tanto nessa questão da glória de Deus para nós, como também no despertamento da fé, principalmente nós que estamos vivenciando uma época talvez inédita para todos nós. Eu sou de 1968, vou fazer 52 anos. Acho que seria uma raridade encontrarmos alguém de 1918, 1919, quando o mundo foi assolado por uma terrível epidemia. Nós estamos vivendo dias inéditos na nossa vida, em todos os aspectos, até mesmo a situação desencadeada que nos levou a pregarmos a palavra como estamos pregando, e chegando até onde nem temos ideia, noção que podemos chegar. Há um despertamento da nossa fé na palavra. João 11, eu nunca vou me esquecer de João 11, eu vou sempre lembrar coronavírus, João capítulo 11. Essa semana eu estou fechando a mensagem de João 11. Primeiro, glória de Deus. Segundo, despertar a fé. Terceira razão e última que eu vou mencionar nesse momento como razão dos milagres de Cristo. E aqui eu vou ler um trecho da palavra para você. Em João capítulo 11, do verso 46 em diante. Na realização do milagre, principalmente do milagre da ressurreição de Lázaro, Jesus já estava num momento e clima de preparação para a sua morte. Então, ir a Betânia, voltar à Judéia, era uma situação de caminhar em direção aos acontecimentos que iriam culminar, resultar na sua prisão, na sua condenação, na sua morte, e graças a Deus, ele ressuscitou na sua ressurreição. Então, terceiro propósito aqui, último, diz respeito à morte.
Havia um clima de grande tensão. Na última aparição de Jesus na Judéia, os judeus estavam querendo apedrejá-lo. Lá em João capítulo 10, dos versos 38 a 42, mas especificamente no verso 30 de João 10, porque Jesus ele faz uma menção das suas ovelhas, que ouvem a sua voz, que o seguem, há uma identificação das ovelhas com Cristo. Ele diz no verso 28 de João 10, e dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, ninguém as arrebatará da minha mão, meu Pai que mas deu é maior do que todos, eu e o Pai somos um. No verso 30, quando ele menciona no seu diálogo essa expressão, eu e o Pai somos um, imediatamente aquela expressão ecoou para os judeus ali como blasfêmia. E então os judeus pegam em pedras para apedrejar Jesus. Por isso que quando Jesus fala que vai voltar para a Judéia, os discípulos falam, Senhor, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te. Os discípulos falam para ele no verso 8 de João 11, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá. Havia um clima de tensão. Havia uma orquestração dos judeus contra Jesus. Por isso que Tomé entende que a ida de Jesus a Jerusalém era caminhar para a morte. O verso 16 de João 11 disse, pois, Tomé, chamado Dídimo aos condiscípulos, vamos nós também para morrermos com ele? Estamos indo também para morrermos com ele? Então, Tomé entende isso. Há um risco que Jesus corre. Você tem uma ideia, por exemplo, quando Marta ouve que Jesus chegou na região, ela nem permite que Jesus chegue à sua casa. Ela sai ao encontro de Jesus fora de casa. E depois Marta vai chamar Maria em secreto, dizendo, o mestre está cá e chama-te. Havia uma orquestração nos bastidores para matar Jesus, para levá-lo à morte. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, o verso 45 diz que muitos judeus creram nele. É verdade. Muitos creram. Mas a palavra diz que outros judeus, uma outra turma, um outro pessoal saiu para entregá-lo. E no contexto da situação, esses judeus chegaram ao ponto, amados, não apenas de desejar a morte de Cristo, mas também de matar Lázaro. Você vê isso no capítulo 12, lá na altura dos versos 9 a 11. Esses judeus também queriam matar a Lázaro. No capítulo 12 há um encontro de Jesus lá em Betânia, uma reunião em que Maria unge a Jesus, e lá está Lázaro, Marta, a família ali, e os judeus estão orquestrando, então, não tão somente a morte de Jesus, mas também a morte de Lázaro. Quando Jesus foi ao lar de Betânia, ele estava disposto, meu amado, a glorificar a Deus em dois aspectos. Dois aspectos estavam por detrás da situação que levou Jesus a ir ao lar em Betânia. Primeiro aspecto, evidentemente, a ressurreição de Lázaro. O segundo aspecto diz respeito ao fato que Jesus estava pronto para cumprir o plano de Deus, de dar a sua vida em resgate de muitos, em resgate do seu povo.
Os membros do Sinédrio pensaram que eles é que estavam no controle da situação para prenderem a Jesus. Mas não, esse controle da situação não estava com os membros do Sinédrio. Isso fazia parte do plano de Deus. A morte de Cristo não foi um acidente, mas um apontamento por Deus. Talvez você tenha orado e vê o seu ente querido piorando. Talvez você está aguardando uma intervenção de Jesus na sua vida, nesses dias terríveis de epidemia que nós estamos vivendo, vivenciando, atravessando. Mas parece que Jesus está atrasado. Pessoas estão cobrando de você porque o Senhor Deus ainda não atendeu o seu clamor. Deixe-me dizer uma coisa. Jesus nunca chega atrasado. Ele não é o Deus que fez e fará. Ele é o Deus que faz. Ele é o Deus que sofre com você, que chora com você, que se importa com você, que faz o impossível por você. Para socorrer você, ele entregou a sua vida. Para ressuscitar Lázaro, ele estava pronto para ir até a morte. Pense sobre isso. Jesus enfrentou prisão, Jesus enfrentou condenação, Jesus enfrentou crucificação como a mais elevada e triunfante demonstração do amor de um Deus que amou o mundo de tal maneira. Cristo morreu por nossos pecados. Deus demonstrou o seu amor por nós. E o fato que marcou e marca cada domingo que nós, então, nos reunimos no primeiro dia da semana, a ressurreição de Cristo. A ressurreição, que é a esperança da nossa ressurreição. Ainda que o seu problema seja insolúvel, ainda que o seu Lázaro esteja sepultado há 4 dias, creia, e você verá a glória de Deus. Cada dia do nosso viver, um passo após o outro, de reconhecimento, de renovação na nossa comunhão com o Senhor. Estamos em 2020. Adoro um Cristo vivo. Ele está voltando. E porque ele vive, nós temos esperança no amanhã. Nós aguardamos. Eu li essa semana no culto fúnebre. Eu me isolei alguns instantes no velório para ficar a sós com Deus. E como foi gostoso aquele momento de ler na palavra do Senhor, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 ao verso 18. É um texto de tremenda consolação
que alguém pode receber no seu coração quando então um ente querido parte para a eternidade. Eu vou à leitura nesse momento com você, o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. É uma questão que eu abro a Bíblia aqui agora, nesse texto da palavra. Eu estava meditando na palavra, naquele momento ali, a sós com Deus, eu aproveitei o ensejo e li toda a epístola de 1 Tessalonicenses. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes, verso 13, acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Paulo aqui está escrevendo para pessoas, para os crentes de Tessalônica. Eles não eram como os demais. Neles havia a esperança. Há anos atrás eu vivenciei um tempo pregando mensagens na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Uma coisa que sempre nos chama a atenção é que cada capítulo, no final do capítulo, Paulo termina com a esperança a respeito da ressurreição, mencionando que Cristo ressuscitou dos mortos. Ele diz o verso 9 e 10 de 1 Tessalonicenses: porque eles mesmos anunciam de nós com a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Os crentes lá tinham esperança, não eram como os demais que não têm esperança. Verso 14 do capítulo 4. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Você crê que Jesus morreu e ressuscitou? Se você crê, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então eu usei esse texto e depois eu, mencionando na minha mente, dentre os acontecimentos, essa minha tia que faleceu no ano de 81, foi o ano da conversão dela a Jesus Cristo. E depois, em obediência, o batismo no dia 12 de abril daquele ano, quando também foi uma alavanca para que Deus providencialmente me levasse ao entendimento da palavra e a obra dele na minha vida naquele dia. Não sei que valor você dá para fotos, mas eu tenho um certo valor de documento, de algo que nos traz a lembrança, às vezes, coisas que nós esquecemos. E eu olhei para aquela foto, está lá no meu Facebook, depois você vai ver a foto no meu Facebook, falei, minha nossa, como eu era franzino. Dá a impressão que eu tinha 8 anos olhando para aquela foto, né? Mas eu tinha 12, já ia para 13 anos. Naquela época, diferente de hoje, eu já era alguém que frequentava as agências bancárias de Barretos com a maior desenvoltura possível. Trabalhava num curso de tatilografia e nas oportunidades, naquele curso, eu também tinha a missão de, trabalhando, ensinar.
mas foi uma experiência muito boa. Mas olhando para a foto do dia da minha conversão, não parece que eu tinha 12 para 13 anos. Faltava praticamente um mês e alguns dias, alguns 4 dias. Então seria aí um mês e 4 dias para o meu aniversário de 13 anos. Eu olhei e falei, gente, não é à toa que lá no curso de datilografia o meu apelido era o Baixinho. Todo mundo me chamava de Baixinho. E olha que meu nome dispensa apelido, não é? João dispensa apelido. E ainda hoje as pessoas, quando encontram comigo, falam, peraí, mas a tua idade não está correspondendo à tua aparência. Já é algo bem antigo essa questão da idade não corresponder à aparência. Que seja assim, né? Eu sou na expectativa, Deus dando-nos a graça, de chegar a 95. Tudo porque a minha avó morreu com 94. Inclusive, essa tia minha que faleceu, cuidou da minha avó. Eu achei que ela ia empatar com a minha avó por um ano apenas. 93 para ela, 94 para minha avó. Agora sobrou para mim a missão, se Deus nos der a graça de... A minha tia ficou um ano a menos. Eu quero ir um ano a mais. Se Deus der a graça, eu quero chegar um ano a mais. O duro é aquelas pessoas que vêm conversar comigo e falam assim, que é isso, rapaz? Eu quero chegar depois dos 100. Alguns têm essa expectativa. Mas, amados, voltando aqui para o nosso texto, a ressurreição de Cristo percorre do acontecimento da mesma nos evangelhos, depois pelas epístolas da palavra de Deus e vai culminar no livro do Apocalipse. O Cordeiro que foi morto, mas vive para todo o sempre. Aquele que era, que é e que há de vir. É uma bendita esperança. Nós celebramos essa esperança. Amado, você não tem noção de quanto é imenso e tremendo o poder de Deus. Durante a semana agora, a nossa ouvinte, aquela senhora que eu mencionei a semana passada, ela me telefonou. Deus está tratando com ela na palavra. E ela então disse, eu ouvi a sua mensagem. E para provar que ela tinha ouvido mesmo, ela começou a mencionar relatos da pregação da palavra. Eu falei, minha nossa, que interessante. Não é mesmo que ela registrou para a memória, para a mente? Ela ouviu a palavra. E ela pediu oração, estamos orando por ela. E mesmo sem saber o nome dela por enquanto, ore pela senhora, que Deus está tratando numa obra que é um verdadeiro milagre. Ela reconhece isso, porque o que Deus está fazendo na vida dela é um verdadeiro milagre. Amados, já para o nosso desfecho, sempre marca no seu coração. Aquele que entrega o seu caminho ao Senhor deve confiar nele e estar certo que o mais ele fará. Em qualquer situação, em qualquer circunstância que nós estivermos vivendo. Esse versículo tem validade real, constante, verdadeira. Ele nos acompanha do nosso conhecimento de Cristo como Salvador, até nós chegarmos a dar o nosso último suspiro. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. 1 Pedro 5,7, lance a sua ansiedade diante dele, na certeza que ele tem cuidado de vós. Tudo bem no terreno dos que já creram e receberam Cristo como seu Salvador. Mas há pessoas entre nós cujo coração Cristo não habita pela fé. Tais pessoas precisam sentirem a sua necessidade de salvação e de um Salvador. Porque ninguém bebe água se não estiver com sede.
A sede é um sinal que acusa que o seu organismo fisicamente precisa de um líquido chamado água. Interessante as pessoas que dizem que quando estão com sede, não adianta suco, né? O que mata a sede mesmo é água. Água mata a sede. E a pessoa precisa sentir a sua necessidade. O apóstolo Paulo, em dado momento da sua vida, ele diz assim que esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele reconheceu que aquelas credenciais que ele tanto enaltecia como judeu dentro do judaísmo já tinham perdido diante de Jesus e a sua obra a validade. Não valia nada. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei foi fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, dentro do judaísmo. Quando confrontados com o cristianismo, com Jesus, ele diz: o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Paulo realmente teve um encontro pessoal pela fé no Senhor Jesus Cristo, recebendo como seu único e todo suficiente Salvador. Não resta dúvida. Aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me chamou e me separou pela sua graça. E Paulo, no tocante a ser o que ele foi, depois de chamado à graça de Deus, ou pela graça de Deus, ele realmente foi um vaso escolhido para levar Jesus Cristo aos gentios, reis, e quanto ele padeceu. Parece que havia ali de Deus na vida do apóstolo Paulo uma estrutura tal que é difícil de você aproximar-se de tamanha devoção que Paulo tivera em toda a sua vida. E eu vou encerrar essa mensagem com aquela expressão de brado do coração do apóstolo Paulo, quando ele percebeu que o tempo da sua partida estava próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Cristo virá e você está preparado para encontrar com o Senhor Jesus? Ele é o seu Salvador, ele é o seu Senhor. Você já confessou ele como seu único e todo suficiente Salvador? Você já tem chegado à conclusão, como Paulo chegou, que Cristo Jesus é o mundo para salvar os pecadores? Ele veio para você, pecador? Já chegou a essa conclusão? E você que já está em Cristo, há um descanso, há um refrigério. Aconteça o que acontecer, Deus está no controle de todas as coisas. O Senhor reina, está vestido de majestade e glória. O Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Esse é o nosso Deus. Essa é a sua palavra. E nesse momento nós vamos então à oração. Já vamos chegando a quase 8 horas, 20 horas. Eu termino a minha mensagem, porque agora então eu vou ouvir uma pregação da palavra, aproveitar que nós estamos vivendo um verdadeiro certame de pregações da palavra. Há vários pregadores pregando pela internet, nós estamos separados fisicamente, separados presencialmente, mas em espírito podemos nos unir. Vamos dar graças a Deus que não nos desampara, não nos deixou
sem o recurso que tanto necessitamos, a provisão da sua palavra, vindo de encontro às nossas necessidades. Há pessoas reclusas em casa, há tanto para se fazer, né, amado? Tanto para se ouvir. Vamos orar nesse momento. Obrigado, Deus bendito. A tua palavra é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do nosso coração. A exposição da tua palavra dá luz, dá entendimento ao simples. Queremos que isso seja algo bem peculiar, bem real nos nossos corações. Ó Deus, obrigado pela atuação da tua palavra, pela obra do Santo Espírito, pelos nossos ouvintes, ó Deus, que nos acompanharam, por aqueles que abriram os seus corações à palavra do Senhor. Nós não entendemos tudo o que está acontecendo numa luz de compreensão perfeita, mas sabemos que para tal tempo o Senhor tem nos chamado com um propósito específico. Glória e honra ao Senhor. Não entendemos perfeitamente, mas sabemos que toda glória, toda honra pertencem ao Senhor. Cremos na tua providência e no teu agir. Quando o Senhor disser, cessa, acaba tal epidemia, cessar-se-á, para a glória e honra do nome do Senhor. No nome do Senhor Jesus, nós oramos com gratidão. Amém. Quero deixar o meu abraço para você nesse momento, dando graças ao Senhor Deus que nos permitiu esse tempo de provisão da sua palavra.